RCA Recomeçar com Alma. Um programa com a autoria e apresentação de Pedro Silva. Aos domingos, às 14 horas. Ora viva, boa tarde, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra. Bem-vindos esta tarde de domingo ao nosso programa Recomeçar com Alma. Hoje tenho aqui à minha frente a mulher, se calhar das mais ocupadas que eu já conheci e conheço, porque não sei como é que ela teve tempo para estar aqui no estúdio hoje comigo. Foi um trabalhão para conseguir a sua presença. Desde já te agradeço, Claudine Lourenço. Boa tarde, bem-vindo aos estudos. Vamos a isso? Vamos conversar um bocadinho? Vamos a isso, Pedro. Antes de qualquer outra coisa, eu preciso dizer que, ancorada na fé que eu tenho, que é enorme, e desde sempre, desde que eu me conheço como gente, eu te agradeço por essa oportunidade de estar aqui. E quando eu falo em fé, é precisamente porque eu penso que é sobre fé que nós vamos falar hoje. E é muito bom falar de fé com pessoas que acreditam na fé, sobretudo uma fé tão atuante quanto a do Pedro e dos seus irmãos que trabalham também junto com você em todos os seus projetos. Eu juro que quando você me falou, Claudine, você quer fazer uma entrevista? Eu não pensei meia vez, eu acho que você ficou até assustado com a velocidade que eu falei que sim, foi muito rápido. Eu enviei a pergunta e ouvi logo tlim, e eu pensei, isso deve ser outra pessoa, não, era mesmo tu, é a velocidade da luz. Porque eu acho que nós somos muito convidados para entrevista, para palestra, para festas, para jantares, e tudo tem os seus objetivos. Mas aqui é o que eu mais gosto, estar com você, com a Ana, é exatamente o que eu acredito da vida, é acreditar na fraternidade, é acreditar nessa amizade, é acreditar no trabalho, na generosidade. E quando eu sou convidada para falar assuntos como esses, que geralmente os meios de comunicação não dão tanto valor, eu desmarco outra coisa se for preciso. E, de alguma forma, foi o que aconteceu hoje, com muita honra. Eu não te vou convidar a fazer uma regressão a vidas passadas, mas uma regressão à tua infância. Uhum. Conta-nos aqui, nós, aqui à audiência do Rádio Clube, onde é que nasceste? A tua terra natal? Como é que foi o teu percurso infantil, juvenil, até chegares à fase adulta, até embarcares, até chegares aqui a esta ilha no meio do Atlântico, a terceira ilha de Jesus Cristo? Fala-me um pouco sobre ti, antena tua. Tá bem. Filha de um pai que é militar e de uma mãe que é dona de casa, mas também professora de uma escola militar, de uma escola católica, uma escola de freiras. Então já percebeu que eu não tinha como fugir, eu estava ali doutrinada das duas formas, e bem que foi assim. Eu acho que eu recebi dos meus pais os melhores valores, se calhar um pouco rígido às vezes, mas valores como esses que nós vamos falar aqui. Tu tens, desculpa interromper, Claudine, mas tu tens logo aí de base duas coisas fundamentais, que é a parte da religião e a parte da disciplina. É isso aí. E o meu pai também era muito interessante, porque meu pai era professor de português e de francês. Então, meu pai era aquela pessoa que adorava literatura. O meu pai era... Então, ele trazia aqui duas marcas muito sérias, que é de gostar da literatura, do estudo, da educação e do militar. Tu estás a falar de que terra? Montes Claros, Minas Gerais. Então eu venho do Brasil, eu venho de um lugar que não tem mar. Olha como o mundo é maluco. Eu sempre fui completamente apaixonada pelo mar e sempre disse, um dia que eu sair da minha terra, eu vou morar num lugar à beira-mar. Desde pequena. Que idade tinhas quando viste a primeira vez o mar? Lembro, mas eu não era muito criança já. Eu já tinha para ir 13 anos, 12, 13 anos. E era como imaginavas? Era muito mais do que eu imaginava. Eu nunca tinha visto nada tão grande quanto o mar. Foi em São Paulo, nós vimos. E era um dia que as ondas estavam muito revoltas. E eu lembro claramente de olhar aquilo e ficar sem palavras para explicar. Meu pai e a minha mãe
cada um de um lado, segurando. Nós somos 4 filhos, e eles também com aquele medo do mar, porque nós somos de Minas Gerais, nós somos, lá no Brasil, nós chamamos da roça. Nós somos da roça, do pão de queijo, do doce de leite, de vaquinhas, como aqui. Então, quando a gente olha algo, primeiro, por ser uma cidade tão grande como São Paulo, e depois, aquele mar, eu lembro claramente de pensar, o mar, eu lembro que a frase que me veio à cabeça é: se tem alguma coisa maior do que a vida, é o mar. Na cabeça de uma criança. Claro. Não é? Claro que sim. E lembro também que foi uma fase também que mudou muito a minha perspectiva. Porque se eu enxergava até 12 anos o mundo como uma família de 6 pessoas, de 4 filhos. Mas no interior, a partir dali eu começo a ter uma visão diferente de mundo, de planeta, de pessoas, de vivências. Mesma coisa. E tu, vocês são 4, não é? 4 filhos, não é? Uhum. E tu foste a única, assim, mais aventureira, ou vocês todos têm esta coisa de sair da terra, de pesquisar o mundo, da aventura? Foi mais tu, ou os outros também te acompanharam mais ou menos nestas tendências de descobrir novas terras? Tem uma coisa muito curiosa. A minha mãe, nós crescemos ouvindo a minha mãe falar o seguinte: eu casei com um militar, por quê? Porque o militar muda muito de lugar. E minha mãe é muito aventureira. Pois é. Né? Vocês de comissão em comissão lá mudavam a terra. Não. É essa situação engraçada. É isso que é o caricato da história toda. Minha mãe casou com um militar que nunca saiu da minha cidade. Ok? Mas nós todos recebemos isso. Mas seria por escolha superior, ou o teu pai negociou? Sim, negociou, porque o meu pai tinha essas 2 profissões. Então, o meu pai era professor e o meu pai também era militar. Então, mais do que tudo, para ele e para minha mãe, o ensino? O ensino não, o estar seguro num lugar só era mais importante para eles. E para os entende? filhos? E para os filhos, evidente. Para manterem ali uma amizade sólida. Precisamente. Então, eles sentiam essa necessidade das raízes, precisamente, de ter essa confiança de que tinha a sua casa própria e que ia viver ali. E como foi? Minha mãe vive na casa que eles construíram até hoje, há 50 anos. Não é? Então, isso é bastante interessante, porque a minha mãe é aventureira, e respondendo aqui a sua pergunta, eles não foram aventureiros durante a vida, mas conseguiram passar isso pra gente. Eu acho que dos meus irmãos, eu fui simplesmente a primeira. Mas todos nós temos isso. Claudinha, quando é que surge? Tu fazes a tua escolaridade toda lá na terra, não é? Uhum. Tudo. E o teu percurso todo, em termos académico, é todo feito lá no Brasil? Ou tu já vens a estudar mais aqui já em Portugal? Não. No Portugal Insular. Eu estudei na minha cidade até o 12º. Depois eu fui fazer universidade em Uberaba, que é ainda dentro do estado de Minas Gerais, mas é a terra que o Chico Xavier teve muito tempo. E eu acho que eu já falei isso pra você, mas sabe que eu já entrevistei o Chico Xavier. Sim. Fazendo faculdade, sim, não é? Sim, ele ainda teve em Uberaba no mesmo período que eu estava. E agora diz-me uma coisa, com tanta gente a querer falar com ele, como é que tu conseguiste falar? Através da universidade. Através da universidade. Era uma loucura, ele já estava muito velhinho, ele ainda demorou muitos anos para morrer depois dessa entrevista, mas ele já estava muito cansado. Foste à casa dele? Foi. Nós fomos à casa dele. A minha professora Graça, que eu vou pedir para ouvir essa entrevista. Graça, se você tiver ouvido essa entrevista, um abraço para você. Eu vou mandar para o nosso grupo, que nós ainda temos. E a Graça me ajudou nesse processo, como outras pessoas, outras celebridades também, outras pessoas que eram muito difíceis. Ficaste na fila à espera, ou não precisaste esperar muito para falar com ele? Fiquei numa fila de espera, mas nesse dia da entrevista, eu fui sozinha. Eu não fiquei numa fila de jornalistas, por exemplo. Ele estava atendendo as pessoas e, de repente, numa sala muito simples, entramos, conversamos com ele. Na época era muito, muito curioso, porque não existia redes sociais. Acredita que eu não tenho uma fotografia sequer? Até com o Divaldo também eu tenho uma única fotografia, assim, quase que nem me identifica. E eu entrevistei também Divaldo aqui com vocês. E ele tinha, exatamente. E ele teve tempo contigo, teve toda a calma para falar contigo. Toda a calma. Não foi aquela coisa de despachar. Não! Foi falar
Olhar para ti completamente. como se tu fosses a única visita daquele dia, talvez, não é? Era. E o que é que sentiste? Serenidade Quando completamente, confiança completamente, certeza. Agora, isso também eu senti com o Divaldo aqui. Uma certeza que não é só isso aqui. viste? Claro, Eu sei explicar? Não sei. certo. Agora, Mas sentes. o que sente? Existe alguns momentos, e também não foi tanto com o Chico quanto com o Divaldo, foi a mesma sensação. Nunca foi não foi o tempo todo, mas teve um determinado momento que a atmosfera muda. Como é que você explica uma coisa dessa? Eu não consigo explicar de uma forma racional. Ok. Mas existe um momento... São coisas que a gente está falando aos microfones de uma rádio, e eu sei que nem toda gente percebe isso, mas o fato é que tem certas experiências que só passando pra gente entender. Eu sou jornalista, né? Formei-me em Uberaba e tudo, e também digo pra você, como jornalista, eu sou daquelas que eu desconfio de tudo, porque eu preciso apurar os dados, e eu também não duvido de nada. Então, eu até que me prove o contrário, eu vou. E isso aconteceu muito comigo nesse período. Tanto com o Divaldo, quanto a Romilda também, quanto o Chico. Todas essas situações e outras situações também, mesmo que na Rádio Clube, eu sempre fui curiosa e sempre quis perceber o que tem por trás disso que nós chamamos de pele. Isso que é por trás da matéria, sabe? Por trás dessa casca nossa. E o que é que move tudo isto? O que move tudo isso? Para onde nós vamos e por que nós temos que ter esse corpo, né? Eu adoro. Eu preciso aproveitar esse momento para falar que eu adoro esse nome do seu programa, que é o Recomeçar com a Alma, porque eu acho que todos os dias nós temos que recomeçar, mas não é recomeçar trabalhando para ganhar dinheiro para comer, é recomeçar para cuidar da alma. Da nossa mente, que é quase a mesma coisa. Mas o que nós vemos por aí, Claudine, são pessoas quase robotizadas, não é? Levam aquela vida, tem que se acordar àquela hora, tem que fazer aquilo, tem que. E o essencial. E que tal fazer, apesar de ser um trabalho chato que todos nós temos, não é? Todos nós temos altos e baixos, porque não perceber, se calhar o que falta a muita gente é perceber qual é o objetivo do seu trabalho. E estou a trabalhar para quem? Para que é que eu estou a fazer isto? É isso. Provavelmente. E depois tu chegas ao fim do dia, é mais um dia igual ao outro, e as pessoas ficam... Tu tens uma vida super cheia, se calhar provavelmente hoje para ti, domingo, mas para ti pode parecer terça ou quinta. Precisamente. Tu perdes a noção do tempo, não é? Enquanto que as pessoas robotizadas, que levam tudo de uma forma muito... a segunda é chata, a sexta-feira que é boa, porque vem o sábado, o domingo à tarde já é angustiante, porque vem a segunda-feira. Pá, isto é uma vida triste, é uma vida vazia. E os anos passam-se e as não dá valor. E este programa, como tu dizias, Recomeçar com Alma, é como tu dizes, Claudine, amanhã é outro dia, hoje, pá, vamos pôr alma na vida, não é? Vamos levar isto para a frente. E tu falavas de uma coisa que muitas vezes penso na parte de jornalista, que é aprender a ser imparcial. Os jornalistas têm que ser imparciais. Não é tomar partidos deste ou daquilo. Ou, quer dizer, às vezes temos de tomar partido ou daquilo, mas essa coisa de tentar ser neutro e não ser parcial, eu acho extremamente interessante, porque tu, na tua vida, lá está, tens que constatar os factos. Tu não vens para aqui, na tua vida, supor. É isso aí. Não é baseado em suposições, em factos, não é? Mas agora diz-me uma coisa, perante toda esta tua infância, quando é que dá o clique para saíres da terra de Veracruz? Isso foi interessante, porque eu termino a minha licenciatura, vou para Nova York, faço um estágio em Nova York na Rede Globo, fiquei lá Tem lá uma delegação? Tem no mundo inteiro, né? Claro. E estive lá foi muito poucos dias, mas foi brutal. E eu volto para Montes Claros, continuo na minha cidade. E caso, tenho meus 2 filhos e trabalho. E fui trabalhar no centro comercial. E nesse centro comercial, como diretora de marketing, eu trabalhei 9 anos. No final desses 9 anos, nos últimos 5 anos, desses últimos 9 anos do centro comercial, eu trabalhava todo dia, à noite eu dava aulas da universidade. Não tinha outro caminho, a não ser dar um burnout. E foi o que aconteceu, e eu me sentia extremamente frustrada,
Eu acho que é por isso que hoje eu dou tanto valor a cada minuto da vida, a cada pessoa que eu encontro, assim como eu tô aqui agora de frente com o Pedro, porque eu aprendi mesmo na pele o que é se sentir uma péssima mãe, o que é... Não era uma péssima mãe, era uma mãe ausente. E aí acabo sendo uma mãe péssima. Mas tu, Claudine, no Brasil, já eras uma pessoa super ocupada, continuas uma pessoa super ocupada. O que é que diferenciou para agora não teres ou não teres apetência ou essa predisposição para teres novo burnout? Como é que tu fazes? O que é que tu mudaste em ti para conseguires fazer agora tudo o que tu fazes e mais alguma coisa, e ainda encaixas mais uma tarefa, mais uma entrevista, sem chegares ao esgotamento? Absolutamente tudo. Foi uma volta de 180 graus, onde a primeira questão foi a minha decisão. E eu falei, eu tinha uma vida extremamente confortável, eu vivia num condomínio de luxo na minha cidade, até o momento que eu falei, estou saindo daqui e vou para Portugal apenas para fazer o mestrado, porque a ideia era eu fazer o mestrado 2 anos com meus filhos, eles teriam uma experiência na Europa e tudo, depois voltava para casa e ficava dando só aulas, ou seja, na minha cabeça o mundo perfeito era, eu fazia universidade, fazia aqui o meu mestrado, voltava só para dar aulas, deixava o centro comercial, ok? Ou seja, eu dava aulas à noite e estava bem. Entretanto, eu cheguei aqui e me apaixonei por Paulo, que é meu marido hoje. Então, mas tu estás a falar, tu quando vieste para Portugal, quando dizes Portugal, é continental ou insular? Continental. Continental. Foi, eu tive lá no Isla fazendo o mestrado. Sim, e aí, só que aí nesse processo todo de fazer o mestrado foi que eu conheci meu marido. Aí eu apaixonei, conheci lá, ele foi lá. Okay. Nós temos uns amigos em comum. É daí o Paulo, não é? Daí ele como é de cá, não é? Como nós temos esses amigos em comum, já percebi. Nós nos conhecemos. Ele veio para cá e tu vieste... Foi. Mulher apaixonada, Pedro, o que dá? Só confusão. Eu vim parar nos Açores. E aí, desde esse processo que eu decidi que nada mais servia para mim, a não ser servir aos meus filhos, servir ao outro e deixar de olhar para mim, porque aí, nesse processo todo de burnout, o que eu percebo? O que estava me adoecer é olhar para mim sem compaixão. Isso significa, eu tenho que ser melhor, eu tenho que ser uma melhor profissional, eu tenho que ganhar mais dinheiro, eu tenho que ter um carro melhor. E essa é uma verdade que eu não me envergonho de falar, porque ela simplesmente serviu de lição, de aprendizado e de escada para eu estar onde eu estou hoje. Esta tua visão materialista desvaneceu-se. Começaste a dizer, já não precisa, tu não precisas de tanta coisa, afinal de contas, não? Ou seja... Ela não desvaneceu, ela simplesmente não passou a ser a minha dona. Não, e a tua prioridade passou a ser outras coisas. Passou a ser outras coisas. Então, por exemplo, eu vim para Portugal, lembro como hoje, que eu falei, eu vou emigrar para um país da Europa, eu sou brasileira, eu tenho 2 filhos, eu já sabia dessa questão do preconceito, o que vai ser. E eu lembro que passou muitas vezes pela minha cabeça, se calhar o único trabalho que você vai arrumar é limpando casas, se calhar o único trabalho que você vai conseguir é trabalhar num café. E mesmo assim eu vim, eu me despi do que eu tinha de mais forte, que era o orgulho, a honra, e falei, eu quero experimentar um tipo de vida diferente. E graças a Deus, eu não sei se é graças a Deus, mas não precisei trabalhar em serviços que eu, sei lá, pudesse ser humilhada ou que eu mesmo me sentisse. Eu cheguei, tive um trabalho muito interessante que eu trabalhei numa agência de modelos, na Mega, que é uma das maiores, e trabalhei mesmo na minha área, que é marketing. Até conhecer o Paulo, depois eu vim para cá. Mas o fato é que, mesmo quando eu estava ali, tendo contato com muitas pessoas, até das emissoras de SIC, de TVI, de tudo, em Lisboa, depois daquele meu processo de transformação que eu chamo de burnout, eu nunca mais tive a visão de vida que eu tinha antes. Esse burnout, ainda consegues precisar em termos cronológicos quanto tempo quanto tempo te fez parar, mais ou menos? Eu lembro que teve um fato
que me tirou completamente do eixo. Eu tinha uma das grandes amigas que trabalhava também, era gerente da mesma empresa que eu trabalhava, gerente de uma outra área. O cargo era como se fosse equiparado ao meu, só que de uma outra área. E ela foi para uma outra cidade, Belo Horizonte, que é a capital de Minas Gerais, e teve um acidente e morreu. E eu lembro que ela foi despedir de mim e falou: amiga, que dia que nós vamos ter mais calma para cuidar dos nossos filhos? E viajou e morreu. Então, esse fato foi realmente o que me fez... O clique. Foi o clique. E aí, passa alguns dias, eu que assinava os cheques do meu departamento, e eu lembro claramente que eu fui assinar o cheque, era 2008, esse ano. E aí eu fui assinar o cheque, assinei e depois tem que colocar a data para pagar os fornecedores. E eu falei, espera, que ano que nós estamos? E fez um branco completo ao meu redor. Eu não sabia que ano que nós estávamos. Aí naquele momento eu falei, então, chega dessa vidinha. A minha vida agora vai ter que ser outra. E não foi assim um trauma grande, a verdade é essa. Às vezes algumas pessoas têm burnout e passam por traumas e tomam antidepressivos. Eu não precisei chegar aí. Talvez por ter ouvido talvez por ter ouvido a minha intuição. Nós falamos muito nessa coisa do início, que é a fé. Eu ouvi muito essa coisa do que eu sinto na minha alma, das coisas que eu já aprendi. E tu paraste, mas paraste. Parei. Mas não precisou ser por muito tempo. Mas deu para fazer uma autoanálise? Foi. E escolher o caminho? Foi. E aí, pronto, a universidade onde eu dava aulas, que é o Pitágoras falou, olha, quem quiser ir para... Nós estamos querendo que todos os professores estejam o máximo qualificados possível, já não iremos aceitar professores só com pós-graduação, eu tinha uma pós-graduação, queremos mestrado, eu falei, é isso aí, eu vou para lá. E como realmente aconteceu, o primeiro ano meu e dos meus filhos em Lisboa foi... Eu e meus filhos conhecemos mais museus, acredito eu, que a maioria dos portugueses. Porque nós tínhamos aquela sensação, aquela necessidade, só vamos ficar 2 anos, então vamos aproveitar. Não é? Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. E agora quando chegas aqui à Ilha Terceira, Ilha de Jesus Cristo, tu deparas com a realidade totalmente diferente da do Brasil. Então, e mesmo assim da de Lisboa, não é? Qual foi a tua primeira... Lembras-te da tua primeira sensação quando aterraste na base das Lajes? Vem alguma coisa à tua mente? O que é que eu estou aqui a fazer? Ou foi para ti uma espécie de um percurso natural? Vamos ver o que é que isto dá? O que é que te veio à imaginação nessa altura? Sim, eu já estava quase para ir embora, já estava quase a terminar o mestrado. O Paulo falou, olha, vamos nos casar e tudo. E eu vim conhecer a família dele. Meus filhos não vieram, porque eu não queria ainda envolver meus filhos numa relação que eu não tinha certeza. E conheci, assim que eu conheci, e nós aqui, não é? Recomeçar com a alma. A primeira coisa que eu identifiquei, não no aeroporto, mas eu já vou te explicar, é quando eu entro na casa do Paulo, eu tenho a certeza absoluta que eu conheci aquelas pessoas. E não sei te explicar, e não sei até hoje, e não posso chorar numa entrevista. Podes. Mas chorei aqui, muito. Neste estudo pode-se chorar. Os outros 2 estudos não se pode chorar. Eu fiquei 2 dias nessa ilha. 3 dias nessa ilha, e o último dia que eu fui embora, eu abraçava a mãe do Paulo, como até hoje é assim, e despedia dela, como se nós estivéssemos juntas toda uma vida. E teve aí uma outra coisa que foi muito marcante, que foi, eu fui conhecer a Lagoa das Patas, Sim. E a Lagoa das Patas, ela brilhava de uma forma que eu não sei explicar. Era como se ela fosse fluorescente, como se ela fosse... Eu não sei explicar. E eu vi aquilo de uma forma... O musgo. Aquilo brilhava de uma forma que eu não sei explicar. Não consigo. Tá aí aquelas coisas que são só vivenciando. E foram essas 2 situações que mais... que eu fui embora com a certeza de que esse era um lugar que eu já tinha estado. Tu falaste das pessoas... bom, é isso que eu queria chegar. Tu falaste das pessoas, não é? Parecia que já tinham uma afinidade longa, mas também o lugar geográfico também sentias uma atração. Agora, eu quero só que alguém me explique, alguém que esteja a nos ouvir, ou o Pedro, ou pronto, algum mais entendido, o que leva 2 almas a se encontrarem. Eu tinha
38 anos, e o Paulo tinha 44 anos, ou seja, nós já tínhamos vivido mais do que a metade da nossa vida. Uma nasce no norte de Minas, que é o interior do Brasil. O outro nasce aqui na Ilha Terceira. O Paulo foi para fora, o Paulo estudou fora também. O Paulo volta para os Açores. Quer dizer, nós nem sequer nos encontramos em Lisboa, que é onde foi eu vim viver. Nós nos encontramos em Lisboa, mas nem sequer ele vivia lá. Olha, eu nem sequer preciso falar da doutrina espírita que eu sigo. Eu posso falar, por exemplo, do Brian Weiss, que escreveu muitas vidas, muitos mestres. Vocês, tu estavas aí a falar, e é como se eu estivesse aqui a ver um filme. Vocês, almas afins de outrora, não é? Tu, pois, nesta existência atual, reencarnaste no Brasil, o Paulo aqui na zona do Atlântico. Tu provavelmente noutras existências já passaste por cá com os espíritos com outras formas, mas a essência era a mesma, e lá, quando chegaste cá, a energia que tu encontraste nessas pessoas se religou, e tu lá está, tiveste esta grande atração, e o Paulo, hoje com o nome de Paulo, pois é, Joaquim, José, Maria e tu, João, etc. Vocês, a essência é a mesma, mais desenvolvida em termos morais e em termos intelectuais, voltar a se juntar. Não é? E é muito interessante que tem uma cena, sabe aquelas cenas que parece que ficam enquadradas na nossa mente? Eu indo embora, o Paulo me levando, eu dentro do carro já para ir para o aeroporto, para Lisboa, e eu olhando para trás e a dona Edith, que é a minha sogra, do lado de fora da casa, despedindo de mim, e ela chorar, como é que vocês falam? Baba e ranho, e eu dentro do carro, de uma pessoa que eu tinha conhecido 3 dias. Eu até brinco muito, esses dias eu dei uma outra entrevista pro José Andrade e falei com ele, nós rimos muito, eu falei, olha, na verdade eu casei com o Paulo por causa da mãe, porque uma coisa é a gente encontrar um bom marido, mas se a gente encontra uma boa sogra, não pode perder essa oportunidade, não é? Então, claro, com todas as situações da vida nossa, mas... E agora, por aquilo que eu conheço, eu acho que tu vieste fazer aqui uma grande mexida na Ilha Terceira, em especial na área feminina. Tu chegaste aqui, olhaste para estas mulheres todas e deves ter visto qualquer coisa, deves ter visto assim, epá, existe tanta criatividade aqui adormecida que é preciso mexer com isto. É isso mesmo. O que eu sinto, o primeiro dia que eu fiquei muito assustada foi quando eu percebi que na época, já tem 15 anos, menos de 5% dos cargos decisórios estavam nas mãos das mulheres. Não existia ainda uma lei da paridade. Então isso era algo que era homem manda e mulher executa. Né? Não é nem mulher obedece, a mulher executa e tudo bem. Não há mal nenhum nisso, o mundo é feito do equilíbrio. Só que tem alguns assuntos que é importante que sejam decididos por quem tem o direito e tem um lugar de fala, não é? Então, tais como aborto, tais como cuidar do seu corpo, tais como violência doméstica. Então, tem determinadas situações que os homens não podem decidir, não, de todo, não é nada disso, que também a mulher precisa. Tudo nesse mundo é o equilíbrio. Se nós comemos muito, engordamos e ficamos doentes. Se não comemos nada, enfraquecemos e morremos. Se nós não temos uma fé de nada, a nossa alma enfraquece. E é assim também, não só na política, como na representatividade. E são termos como esses que eu comecei a me questionar e perceber. Ainda por cima, eu sou filha de um militar e casei com um militar. Não é? Eu atravesso o oceano inteiro e venho ter com quem? Com uma pessoa que tem a mesma profissão do meu pai. Mas já deve haver, se calhar, cooperação entre os dois. Pois, eu tenho certeza que sim. Não é? Eu tenho certeza que sim. E é isso que tentas implementar na sociedade. Cooperação, não é? Há muita coisa, e eu ouço isso assim, o marido assim a dizer, eu vou-te ajudar, não é? O marido não está aqui para ajudar a mulher, o homem está aqui para cumprir o seu dever também lá em casa. Sim, e eu acho que até muito mais profundo do que isso, porque eu posso, por exemplo, ser a única dona e executora do meu trabalho de casa, mas meu marido me ajudar em outras valências. O que não pode é uma sociedade como nós vivemos hoje, em que a sociedade feminina é completamente apagada da história.
onde, por exemplo, uma Marie Curie, ela que fez todos os experimentos, por exemplo, do nuclear e todo o material, agora eu esqueci o nome, mas nuclear, e no final o marido é que foi indicado para o Prêmio Nobel. Então, assim, é só isso, não existe aqui, as pessoas falam, ai, Claudine, você é uma grande lutadora nessa área, você é um feminista. Não sou nada disso. Eu simplesmente, no auge da minha falta de sabedoria, que eu acho que nós, humanos, ainda somos muito imperfeitos, simplesmente chamo atenção para essas questões. E eu nem luto por igualdade, eu simplesmente, na minha insignificância de mundo, não é? Tem muitas pessoas muito mais significativas que eu dou oportunidade. Se eu posso, eu dou os microfones do meu Planeta Mulher para as pessoas, para as mulheres virem aqui falar dos seus projetos, de virem aqui, de ter orgulho de fazer o seu cabelo aquele dia, sabe? Nada, Pedro. Não estou falando dos meus filhos, do meu marido, mas profissionalmente, eu que venho de uma Rede Globo, eu venho de uma TV Cultura, eu venho de uma Mega, eu venho de grandes empresas, nada me deixa tão feliz quanto eu ter essa liberdade que eu tenho aqui na Rádio Clube e tenho no Planeta Mulher, de trazer essas mulheres e elas falarem, eu estou conseguindo por mim mesma. Tu sentiste no início alguma barreira machista para essa tua iniciativa? Tu sentiste ou foi fácil de buscar estas mulheres aos teus programas? De 1 a 10, eu tive um nível 12 de dificuldade. Eu tive dificuldade de todas as formas. Eu tive dificuldade de homens que falavam para mim, só faltava, foram buscar uma agora lá no Terceiro Mundo, uma feminista. Eu já ouvi isso. Falando assim comigo, não foi terceiro que falaram. Conceito. Já falaram, as mulheres tinham medo, por exemplo, de vir, porque não tinham costume ainda de falar. 15 anos atrás, não é muito tempo, mas o fato é que eu hoje já entrevisto mulheres, entrevisto meninas, que eu entrevistei a mãe quando estava grávida, ok? Então, assim, a verdade é que já passa de uma geração. Okay. A verdade é que já passa de uma geração, e eu não tenho modéstia nenhuma de dizer que, de alguma forma, o Planeta Mulher contribuiu com isso. De saber que tem um caso muito caricato, que eu adoro contar esse caso, que é da nossa Emiliana, que eu amo muito. Ela falou assim pra mim, ela tinha muito medo, e todas as vezes que ela vinha na rádio, ela tremia muito e tudo, e um dia ela me telefonou e falou pra mim, não telefonou, ela mandou uma mensagem no Facebook e falou, olha, eu tô indo agora dar uma entrevista na RTP, e é muito interessante, porque eu comecei com você e eu tô indo muito segura do que eu vou fazer. E aquilo me encheu de orgulho, porque na verdade é só isso. Tem um livro que é fabuloso e fala um bocado sobre esse processo, eu li há pouquíssimo tempo, que é da Gerda Lerner, que chama A Criação do Patriarcado. E a criação do patriarcado fala precisamente isso, sobretudo como a história mostra a mulher, como foi feito um silenciamento do papel da mulher na sociedade, não é? Começa tão longe, desde quando apagam as sacerdotisas, que tinham tanto poder, não é, na sociedade, lá na Turquia, em Constantinopla, e pronto. E de lá para cá, talvez por sermos mais passivas, até as hormonas, eu estudo até isso, talvez a gente não tenha tanta necessidade do mostrar, do se impor, do poder. Nós temos o poder de fazer a vida. Então isso nos dá uma quietude muito interessante, né? Nós não precisamos mostrar nada para ninguém. Você não tem que provar. É isso. É natural. É isso. Então eu acho que esse livro é bastante interessante. E depois que eu leio a criação do patriarcado, eu consigo compreender claramente, de uma forma quase que sólida, o que é meu trabalho. É nada mais do que falar. Quer falar sobre você? Aqui estão os microfones abertos. Corrijo-me se eu estiver enganado, Claudine. Tu não és tanto, se calhar, tanto pela igualdade, mas mais pelo equilíbrio entre os dois sexos. É o equilíbrio que tu procuras. Sim, a equidade, que é um termo que andam a falar muito aí agora. E a equidade é precisamente isso. Na medida do possível, o respeito mútuo, onde não falte nada para nenhum deles. Porque igualdade não existe. Eu nunca vou ser como Pedro. Claro.
Não é? Eu nunca vou ser como o meu marido Paulo. É respeitar as nossas diferenças. É isso, não é? é isso. Respeitar isso. É não, simplesmente não tirar a dignidade do outro. Exatamente. Porque o amor não aprisiona. É isso. Liberta. É isso aí. Deixa voar. É não é? isso aí. É isso Sabes, aí. tu sabes, eu às vezes penso nisso, não é? Eu sou casado e muitas vezes, e até mesmo no início das nossas relações, nós muitas vezes parece que colocamos expectativas no outro. O outro tem que ser assim para eu ser feliz. E as relações acabam. É isso aí. Mas eu acho que quando a gente começa assim a dizer, não, eu vou mudar para fazer o outro, o meu companheiro ou companheira feliz, eu acho que aí as coisas modificam-se. Pá, ou pelo menos ao menos eu começo a ver o outro de forma diferente, porque eu é que mal alterei, eu não estou à espera que ela se altere para eu ser feliz, não é? Porque esta então cruza os braços, fica à espera que a felicidade chegue de fora. Agora quando nós alteramos, não, eu vou tentar fazer o outro feliz, acho que as relações é que começam a perdurar. E depois há muita coisa, fala-se muito em paixão, mas as pessoas, nós sabemos muito mais de paixão do que amor. Amor, se não tiver como base amizade, se tu não fores amiga do teu marido, pá, o resto não existe. Não. Vocês tens que saber que ele é teu confidente e tu és confidente dele. Pá, o poder dizer as coisas um ao outro, se a gente não conseguir fazer isto, pá, a relação não sei se vai durar muito tempo. Isso é muito interessante, porque o Pedro está falando aí, e eu estou lembrando de um livro que eu já li há algum tempo, não sei se com certeza você já ouviu falar do Osho, que é um grande pensador, Sim. E ele fala uma coisa muito interessante, que é o amor de peixe. Não sei se você já viu esse termo que ele usa. O amor de peixe, então, é o seguinte, as pessoas falam, ai, eu amo peixe, eu amo peixe. Na verdade, você não ama o peixe, você come o peixe. Não é? Então, é precisamente isso também que nós reproduzimos nas nossas relações. Eu amo o Paulo, não, eu amo o que o Paulo faz para mim. Eu amo que o Paulo é uma pessoa que me dá algum tipo de benefício. Tu não anulas o Paulo. Não é? Tu então, não consomes o Paulo. mas você concorda que a maior parte das relações, se a gente não ficar muito atento e perceber como isso, é precisamente nós vamos viver sempre como... Nós vamos amar sempre como nós amamos o peixe, no que ele tem para me dar? Olha, isso, Né? isso agora é aqui um abrir parênteses. Eu não conheço o Paulo, conheço de vista, vejo às vezes no Facebook, né? Os teus filhos também conheço muito pouco, mas uma coisa que eu acho interessante é que os teus filhos parecem-se com ele. Pronto, eu tenho até medo das pessoas que estão a ouvir essa entrevista e o que vão pensar, porque assim, tem coisas inacreditáveis. Alguém me explica por que a minha Manu nasceu em Montes Claros, no norte de Minas, no interior do Brasil, e tem uma mancha no braço tal e qual igual a do Paulo. Alguém pode me explicar isso? Não quero falar mais sobre esse assunto. Depois, eu não sou muito alta. O meu marido era alto, mas não muito. Mas o Matheus é exatamente do mesmo tamanho do Paulo. A relação que eles têm é uma relação muito forte. E é muito interessante. Porque até na visão espírita, a maior parte das vezes a gente vem para termos a oportunidade de recuperar coisas erradas que nós fizemos, para aprender. E é bastante interessante porque eu brinco sempre, essa minha encarnação essa minha encarnação parece que foram 3, 4. Porque eu passei por tantos estágios diferentes e eu convivi com pessoas e eu acho que eu evolui dentro da nossa ignorância humana, tá? Eu acho que eu evolui tanto e o Paulo, sem dúvida, que foi uma peça fundamental para o meu aprendizado, mesmo. Foi, Continua. E continua, precisa, todos os não dias. Não é Quando a gente pensa que aprendeu alguma coisa, a vida vem e fala, olha, tem aqui mais uma liçãozinha, minha filha. Agora diz-me uma coisa, onde é que tu vais buscar a tua energia? Qual é o teu segredo? Que é para as nossas amigas que nos estão a ouvir, e amigos também, qual é o teu segredo? Onde é que vais buscar essa força, essa fé, para continuar sempre em frente, apesar dos obstáculos que todos nós temos? Mas o que é que te faz continuar? O que me faz continuar todos os dias é, primeiro, ser mãe. Eu acho que depois, como mulher mãe, ela pensa, eu penso,
eu quero ser melhor, eu quero que meus filhos tenham orgulho de mim, eu quero deixar esse planeta um pouco melhor para eles, eu quero que minha filha, que é mulher, um dia não tenha que lutar pelas coisas que eu luto. E em música, hoje eu me blindo de coisas tão simples como notícias. Eu sou jornalista, assisto notícia uma vez por dia, só, para saber o que está acontecendo, para não ser uma total parva por aí. Não devoras notícias. Não. E indico fortemente que façam o mesmo. E tu tentas, como jornalista, buscar ou filtrar o que tu ouves e tu vês? O tempo todo. Até com o conhecimento acadêmico que eu tenho, eu preciso compreender que muito do que nós recebemos tem sempre objetivos por trás. Eu terminei agora o mestrado e uma das questões, um trabalho que eu fiz foi precisamente sobre isso. Não existe nenhum tipo de comunicação que não é tendenciosa. Ela é feita por um humano. E há muita contra-informação. Nossa, então fake news e informação distorcida. Ela tem ali, pode ter 70% de verdade, mas se ela tem 30% de distorção naquela informação, ela já é uma informação que pode trazer mal para a sociedade. E acontece muito. Não é? Um exemplo muito fácil aqui. Vamos lá. Claudine vai dar uma notícia. São só 2 frases. A violência em Portugal dobrou, cresceu 100% do ano passado para esse ano. É um dado alarmante, é um absurdo. Mas, de repente, eu posso dar a mesma notícia de forma diferente. O ano passado, em Portugal, teve 1 assassinato. E esse ano teve 2. 2 assassinatos para um país como esse não é absurdo. 2 em 11 milhões de pessoas. Mas 100% de aumento, que não é mentira. Consegue compreender que não é assim que se faz, que se cria uma notícia tendenciosa, mas sendo verdade. Tu também és uma mulher ligada ao marketing. E tu sabes perfeitamente, provavelmente, e o que eu acho que as más notícias abrangem um público muito mais amplo do que as boas notícias. Sim. As pessoas ainda estão mais ligadas à destruição, à tristeza, ao crime, ao mal, e acabam também por se deprimir, alimentando-se sempre dessas notícias. Porquê? Para quê? Não é? Quando há tanta coisa boa a acontecer, mas não é noticiado. Então, por quê? Acontece que nós vivemos sempre procurando o prazer e evitando a dor. Qual a forma que nós, seres humanos, isso quando eu digo humano é alguém, um terceirense ou um índio que vive na Amazônia, o ser humano vive para buscar o prazer e para evitar a dor. Pronto, isso é mental. Então, como é que nós vamos evitar a dor se nós não conhecemos a dor? Se nós não conhecemos o que provoca a dor. É por isso que quando falam uma notícia de uma guerra, imediatamente eu preciso ir ver para saber se ela vai chegar aqui e eu vou poder fugir dessa dor. É a mesma forma que quando eu vejo não vou falar num assassinato, mas eu vou falar num acidente de trânsito, de viação na rua, e eu preciso ir ver para saber será que foi alguém que eu conheço? Será que eu vou ter essa dor? Como é que foi esse acidente para eu nunca mais passar aqui? Então, são ligadas aquelas bandeiras de alerta no nosso cérebro, isso é mental, para a gente se proteger. É por isso que nós gostamos mais do que é ruim. Sobretudo se nós não temos consciência de que isso não nos leva a lado nenhum nesse momento de vida que nós estamos. Porque em outros momentos era muito importante. Imagina quando vivíamos nas cavernas. Se eu via um homem sendo comido por uma onça, aqui não tem um leão, seja lá o que for, a forma que eu tinha de aprender era observando. Não passar por ali, que ali certamente tem muito mais leões, entende? Nós trazemos isso dos nossos ancestrais. Estás a falar de quem recebe as notícias. Ora, quem está por trás dos mídia, desses órgãos poderosíssimos, tem uma tendência, tem por trás algum interesse em querer que essas notícias menos boas sejam divulgadas para captar maior audiência, não é? Sim, e por quê? É das respostas mais simples que existe. Porque é com essa audiência que se paga a luz,
A água, o aluguel, os funcionários, os prêmios, o papel que vai imprimir, os microfones. Por exemplo, se o nosso programa não tiver muita audiência, se calhar algum dia vai falar, você está aqui, ninguém te ouve, que interesse é que nós temos de você estar aqui? Eu falo sempre que o desafio maior, você fala muito de eu ser muito ocupada, como eu levo a vida, eu não levo a vida a sério, a vida para mim é brincadeira e ponto. Quem gostar, gostou, quem não gostou vai falar com Deus, foi ele que me fez assim, ok? A minha vida é uma brincadeira. Agora, eu não gosto de nada pesado. Eu já falei isso pro meu marido, olha, eu quero um homem leve. Com 100 quilos, mas eu te quero leve, ok? Então, é assim, o maior desafio meu não é esse trabalho físico que eu faço. O grande desafio é ser minimamente atraente para os que me ouvem, falando do bem. Sabe? Porque nós não somos treinados a elogiar as pessoas. Repara bem, se uma pessoa chega te elogiando muito, a grande tendência, eu já notei aqui muito mais do que no Brasil, a tendência da pessoa, essa pessoa está querendo alguma coisa minha. Eu até brinco, né? Muitas vezes eu levo a vida sempre a brincar. Eu às vezes falo, nossa, como é que você tá bonita? Eu não quero nada seu, eu tô mesmo, é só o elogio pelo elogio, ok? E é verdade, porque o grande desafio é esse, é o fazer algo que pouca gente faz e que nem sempre é exatamente atraente, porque às vezes eu sinto amigas, elas se sentem extremamente frustradas, por exemplo, porque uma delas do grupo foi convidada para ter mais destaque do que a outra. E quando eu falo de uma entrevista, eu falo também de um prêmio, eu falo também do seu local de trabalho, que uma só é que teve uma promoção e a outra não. Então nós ainda não aprendemos admirar o outro e perceber que essa vida é uma escola, que se hoje ela está sendo valorizada, talvez hoje à tarde, ou seja, também a vida é uma caixinha de surpresas. Ou não, e tudo bem. Né? Eu vou dar o meu melhor para que isso aconteça. Então eu penso muito por aí, eu penso muito que o desafio gigantesco hoje de quem quer levar as coisas a sério, quem quer levar eu brinco, a boa nova, a boa nova, a fraternidade, a alegria, a leveza. Tu não levas uma vida à espera dos likes de Facebook, não? Tu fazes a tua vida e pronto. Eu faço a minha vida. Estás à espera dos feedbacks. Lógico que eu quero. Sim, mas não, eu sei. Mas não é a tua prioridade. Não é a minha prioridade. Até porque eu acredito que nem sempre eles são verdadeiros. Pois. A gente aprende isso durante a vida. Então, tem um pensador que chama Khalil Gibran, que eu adoro. O Khalil Gibran tem uma parte do livro dele que ele fala assim, é muito mais fácil agradar o grupo, é muito mais fácil agradar o todo, porque é um personagem que você encena. Agora, se a família que você vive, você consegue conquistá-la, se as pessoas que são realmente importantes para você te admiram, você ganhou o mundo. Olha como isso diz muito da gente, não é? De uma sogra, de um marido, de um filho que te admira. Porque é muito lindo a gente ser ótimos na foto. É só pôr um filtro. Ou fazer botox. Estou doidinha para fazer um botox. Fazer um botox. Não há dinheiro. Tá na época de guerra, não há dinheiro para fazer botox. Mas, ok, é muito mais fácil o personagem sobressair e ganhar montes de likes do que você falar, olha, desculpa, você não foi bem comigo nisso. Claudine, o nosso tempo claro. Está a passar com a rapidez. Eu estou a olhar para os segundos, meu Deus, como o tempo passa. Agora, diz-me só, o Planeta Mulher, projetos para o futuro, continuares com o Planeta Mulher, não é? Entrevistar as mulheres desta terra, não é? Sim. Continuares a implementar aí criatividade, coragem, fazer ver a estas pessoas que os problemas são necessários, mas a gente, apesar dos problemas, nós temos um potencial infinito de possibilidades dentro de nós que nós conseguimos ultrapassar os problemas. E disseste uma coisa muito interessante que eu às vezes esqueço-me, que eu sou um bocado carrancudo, as pessoas me vêm a dizer, esse gajo está super mal disposto e nem é carrancudo mesmo. Seja leve, Pedro! É isso, tu disseste, é levar uma vida mais a brincar, não vai tão a sério.
E nós mais, vocês brasileiros, não, mas nós portugueses também somos latinos, mas somos mais fechados. Sim. É aprender a sorrir mais, levar isto mais, de uma forma mais leve. E não achar que tudo somos nós. E isso aqui é algo que eu tenho aprendido muito ao longo desses 53 anos de vida, que é não levar muito a sério o que as pessoas falam pra gente, o que as pessoas fazem pra gente. Quem é que eu sou em 8 mil milhões de pessoas para me sentir indigna porque o Pedro foi mal criado comigo? Por que vou ficar? Porque, ou seja... Quem eu sou? Eu não sou presidente da república. Até o Marcelo as pessoas fazem, até o Montenegro jogaram uma tinta verde no homem. Sabe, agora porque minha vizinha fala, brasileira, eu vou ficar magoada? Ofendida? Deixas... Homem, vai, brasileira, portuguesa. Entende? Eu acho que é um exercício diário. Eu acho que não é fácil. É um treino. Não é o ser leve. Olha, não é tu fácil. estavas a falar há pouco do Osho e li o que ele escreveu, que é o livro do ego, se não me engano. Adorei aquele livro que é sobre o ego. E lá está. O ficar ofendido é o nosso ego. Esta máscara que nós queremos demonstrar aos outros, que foi atingida, e nós começamos de certa forma, e somos diamantes em bruto, que estamos a ser lapidados e temos que passar à frente, porque um dia brilharemos todos. Agora temos muitas máscaras que temos que lapidar. E essa máscara é o ego que nos impede de ser feliz e está só nas nossas mãos. Sim, e é interessante falar sobre isso, porque muitas vezes eu tenho medo de falar sobre assuntos como esse e parecer, olha, ela é arrogante, ela se acha melhor do que os outros. E eu falo isso precisamente para mostrar que não. O exercício tem que ser diário e que quem pensa em assuntos como esses simplesmente está admitindo a sua humanidade, que é isso que nós somos. Exatamente. Humanos, olha, ponto. Este programa, Recomeçar com Alma, Claudine, tem também como objetivo incentivar o voluntariado. O voluntariado, daqui há uns tempos para cá, então depois da pandemia, foi um horror, diminui de forma drástica e ao mesmo tempo, e falo nisto quase todos os programas, diminui o voluntariado, aumenta, por outro lado, a depressão. E começa a ver aqui, tanta coisa por fazer, tantas associações com falta de pessoal, são sempre os mesmos nos corpos sociais, e tanta coisa para fazer em termos de voluntariado. Não achas que se as pessoas ocupassem melhor o seu tempo, não tinham tanto tempo se calhar para pensar em tristezas e entrarem em declínio mental? É assim, existe um estudo que de novo, me ancoro muito nele. Tem um estudo que foi feito nos Estados Unidos onde juntaram dois grupos de pessoas. Um grupo de pessoas deu para eles $10 mil e falou, você tem um mês, você faça o que você quiser com esse dinheiro, tem que gastar com você. E depois deu um outro grupo de pessoas, deu $10 mil igual. As pessoas são grupos muito iguais, idades e perfis, perfil profissional e social e econômico. E o outro grupo deu $10 mil para cada um e falou, vocês não podem gastar $1 sequer com vocês, só com os outros. Depois de um mês, eles voltaram e responderam alguns inquéritos sobre felicidade nesse último mês. Quem toma remédio antidepressivos, ansiedades e tudo. E todos os níveis de ansiedades, depressão, diminuíram no grupo que fez para o outro, que eram solidários. E o grupo que recebeu, que gastou consigo mesmo, teve sempre os índices super baixos. Então, o que acontecia? Existia um pico. No dia que comprou determinada coisa, teve muito feliz. Mas, a médio prazo, elas começavam a ficar de novo tristes e deprimidas. Mas as pessoas que tinham feito algo pelos outros, o grupo que foi feito pelos outros, a médio e longo prazo, sim, os níveis dela, até hormonais, os hormônios da felicidade, serotonina, os duradouros. E é como se o cérebro entendesse que nós fomos feitos para o outro. É esse o nosso objetivo. Quanto menos nos fecharmos, mais felizes seremos. E quanto mais percebermos que nós viemos aqui, é terrível quando a gente descobre isso. Eu vim aqui para servir e não para ser servido. Jesus disse isso.
É simplesmente o maior da terra, Ele né? lavou os pés. Aham, aham. E nós queremos que nos lavem os pés. É isso Quem aí. somos nós? É isso. Jesus? É isso Eu vim aí. aqui para servir. Olha, bela frase para acabar o nosso programa, Claudine. Olha, foi um prazer estar aqui à conversa contigo. Isto, mais uma vez, o tempo passou a voar. Bom, Posso só falar uma frase do meu pai que ele me ensinou? Desde sempre, a todos nós lá em casa? Estes últimos momentos são para ti, Dante. É? Não, então eu nem vou gastar nenhum tempo, mas eu faço questão de fazer essa homenagem pro meu pai, que era um grande homem, um homem que tinha muita... Meus pais, não é? Minha mãe ainda tá viva e também sempre nos ensinou essa coisa da generosidade. Eu trago isso muito dela, mas o meu pai falava, quem não serve para servir, não serve para viver. É assim que eu quero terminar. Saudade, pai. Olha, já que estamos aqui, também eu vou falar do meu pai, que agora em janeiro faz 30 anos, que partiu para o plano espiritual, e ele dizia-me uma coisa, como era um gajo que fazia muitas asneiras, ele disse assim ao Pedro, olha, é inteligente, porque depois eu aprendia com as minhas asneiras, depois de muitas asneiras, dizer, é muito inteligente quem aprende com os seus erros, mas a mais inteligente ainda é aquele que aprende com os erros dos outros, porque evita muito sofrimento. Ok. E eu nunca me esqueço também, a homenagem ao teu pai e a homenagem ao meu, que estejam bem onde estão. O teu pai já partiu também. Já. Claudine, foi um prazer estar aqui na companhia. O prazer foi todo Vamos meu. ter novas oportunidades, de certeza, aqui neste estúdio, sei lá onde for, em algum convívio, em algum evento solidário. Vamos nos encontrar por aí. Para ti, para o teu marido, para os teus filhos, um grande abraço aqui do Pedro Silva. Este não se conhece muito bem, mas fica aqui o abraço. E tudo de bom para ti e continuação de um ótimo trabalho. Muito, muito obrigada. Quando estamos perto das pessoas que gostam das mesmas coisas que nós gostamos, que acreditam nas mesmas coisas que nós gostamos e acreditamos, parece que cria-se mesmo uma atmosfera, uma aura diferente. E eu espero que nossas palavras possam ter chegado nas pessoas que ouviram. Beijinhos, Pedro. Muito obrigada por tudo. Caros amigos e ouvintes, marcamos encontro para o próximo domingo para mais um Recomeçar com Alma. Então, até lá. RCA Recomeçar com Alma. Um programa com a autoria e apresentação de Pedro Silva. Aos domingos, às 14 horas.